Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os convido, amada igreja, a abrir a Bíblia em Atos capítulo 20. Nós leremos do verso 17 ao verso 38. Atos capítulo 20, do 17 ao 38. Este texto vai nos mostrar a excelência do ministério pastoral. É um texto muito importante, particularmente para mim, por razões óbvias. E eu acredito que, possivelmente, e na verdade eu tenho essa expectativa, os mais tocados por esta palavra deveremos ser nós, os pastores do rebanho de Deus, o conselho desta igreja. Mas é óbvio que esse texto também fala ao rebanho, porque ele mostra o cuidado e o amor que Deus tem, o seu zelo pela sua igreja, em escolher homens para conduzi-la, porque na verdade o supremo pastor das ovelhas é Cristo. Mas Cristo usa pastores auxiliares, como disse o reverendo John MacArthur, subpastores, por meio dos quais ele guia o seu rebanho. E é importante que a igreja reconheça a excelência do ministério pastoral. Mas este texto particularmente me é muito caro. E não foi apenas uma vez que eu, de fato, esse texto me levou às lágrimas, em imaginar-me na situação em que está Paulo aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 20, 17 a 38, que mostra a excelência do ministério pastoral. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis
que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Que Deus nos conduza na exposição da sua palavra. Meus irmãos, nós já temos aprendido ao longo de alguns anos que a Escritura nos ensina, particularmente em Efésios 4, especialmente nos versos 11 e 12, que tendo por sua ressurreição, ascensão e entronização, subido às alturas e levado cativo o cativeiro, Cristo concedeu à igreja, dessa posição exaltada, ministros para conduzi-la. A Bíblia diz que ele mesmo concedeu, nesse texto que eu mencionei, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, especialmente esses dois últimos grupos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, da sua diaconia, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra de Deus mostra que todos os crentes têm um papel no corpo de Cristo. Ela mostra que cada crente tem um papel na edificação desse corpo. Todos nós precisamos pregar o Evangelho, todos nós precisamos encorajar, todos nós precisamos ensinar, mas há uma diferença na Escritura entre o ministério geral dos crentes ou ministérios não ordenados, que ocorrem nas informalidades do dia a dia, e os ministérios ordenados, aqueles que Deus enviou para treinar, aperfeiçoar, equipar a igreja para esse seu serviço. Ou seja, dentre os crentes, alguns varões são por Deus vocacionados e ordenados para o governo da igreja e para o ministério da palavra, a fim de treinar os demais crentes para o exercício geral de seu respectivo ministério. Desse modo, nós vemos, meus irmãos, que enquanto certos dons deviam ser exercidos sem o necessário reconhecimento eclesiástico formal, para certos ministérios específicos, a igreja deveria reconhecer, separar e ordenar aqueles que possuíam dons. Esse é o caso dos diáconos, já vimos isto em Atos 6, e é também o caso dos presbíteros. Também já vimos em Atos eles sendo mencionados. Quando nós observamos, meus irmãos, o desenvolvimento de Atos, nós podemos perceber que os apóstolos, a quem primeiro foi dado por Cristo esse ofício de governo, ensino e disciplina, eles transferem esse ofício aos presbíteros que os sucederam após a sua partida. Porque todos os apóstolos morreram já no final do primeiro século. Mas eles deixaram o legado do governo, da doutrina e da disciplina à igreja aos presbíteros. É assim que vemos desde a primeira controvérsia. Observe na primeira controvérsia, em Atos capítulo 15, eu peço que você abra lá, como os presbíteros ao lado dos apóstolos, eles deliberam acerca da entrada dos gentios na igreja, e eles escrevem junto com os apóstolos a primeira carta pastoral, contendo a resolução do primeiro concílio eclesiástico aos crentes gentílicos. Não é a assembleia da igreja que é convocada para decidir sobre uma controvérsia doutrinária, mas os apóstolos e os presbíteros. E eles exercem, então, ao lado dos apóstolos, o governo, a doutrina e a disciplina da igreja. Apenas alguns versículos desse capítulo. No versículo 2, nós lemos que, desde o verso 1, que alguns indivíduos desceram da Judéia e que eles ensinavam os irmãos o seguinte:
se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, não basta vocês serem batizados, vocês precisam ser circuncidados. E assim eles estavam condicionando a salvação às obras da lei. É por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas, para combater essa heresia dos judaizantes, que estavam negando a justificação pela fé somente. Então, é nesse contexto que está escrito no verso 2, que tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros a respeito desta questão. Aqui não são mais apenas os apóstolos, mas os presbíteros estão assumindo, juntamente com os apóstolos, essa função de governo e de decisão conciliar. Você vai perceber que no verso 6, isto também é dito: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Não foi a assembleia da igreja, foram os pastores da igreja, que aqui são apóstolos e presbíteros. E ao final eles decidiram e eles resolveram escrever uma carta pastoral que ocorre no verso 22 e que eu quero ler. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, mais uma vez, você vê aí a terceira vez isto sendo falado, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los. Agora eles reúnem a igreja, obviamente, são eles que discutem, decidem, mas eles reúnem a igreja para trazer o resultado. Tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Aqui vem o conteúdo da carta pastoral. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, quarta vez que ele menciona. Aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Observe o verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo é quem está conduzindo. Eles são, vamos dizer assim, os porta-vozes da voz do Espírito Santo. Ele pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Então, observe que esta é uma decisão dos apóstolos e presbíteros. Claramente você vai perceber que os apóstolos, que os presbíteros, eles estão exercendo governo, estão exercendo disciplina e eles estão também dirigindo os rumos teológicos, doutrinários da igreja. Isto aí ficou claro, eu acredito, para os irmãos. A questão é que, com a morte dos apóstolos, e até mesmo antes dela, o legado pastoral de governo, doutrina e disciplina será repassado a esses presbíteros. Não teremos mais apóstolos após o primeiro século, mas eles deixam-nos a Escritura, os seus escritos. Eles deixam a doutrina escrita, inspirada por Deus para o nosso ensino. De sorte que nós somos uma igreja apostólica, porque nós pregamos e cremos nas Escrituras apostólicas. Então, eles, à medida que eles vão partindo, em que eles vão saindo de cena, eles vão repassando o legado pastoral de governo, doutrina e disciplina a esses presbíteros. Meus irmãos, o texto que nós lemos mostra exatamente essa transmissão de legado. Paulo, a caminho de Jerusalém, de onde ele partiria, era seu plano partir para Roma e possivelmente dali para outras terras longínquas, agora despede-se dos presbíteros de Éfeso, cidade onde ele trabalhou por 3 anos, o ministério mais longo de Paulo, e onde ele pôde dali treinar líderes, pastores e até missionários para enviá-los por toda a Ásia. E agora ele quer se despedir dos presbíteros de Éfeso.
Ele está descendo para Cesareia, ele não quer parar em Éfeso porque ele não quer se demorar, ele quer chegar em Jerusalém antes do Pentecostes, ele precisa levar ofertas dos irmãos gentios aos judeus de Jerusalém que estavam passando fome, mas ele não quer passar ali sem antes relembrar os presbíteros de Éfeso de tudo o que eles haviam testemunhado acerca do ministério do apóstolo, e nem antes de adverti-los da responsabilidade do ministério que lhes fora confiado e da graça que os capacitaria a exercê-lo. Desse modo, meus irmãos, quer ao prestar contas do seu procedimento entre eles, quer ao exortá-los quanto ao seu ministério, nós podemos contemplar nas palavras do apóstolo a excelência do ministério pastoral, a nobreza do ministério pastoral. Que missão gloriosa, embora espinhosa, é o ministério pastoral. E tanto quando Paulo, do versículo 17 até o 27, fala de si mesmo e do seu procedimento, numa espécie de prestação de contas, como quando ele, a partir do verso 28 até o 35, vai falar da responsabilidade que os presbíteros têm, nós podemos ver a glória e a excelência desse ministério, que não é nada mais, meus irmãos, e é nisso que está a glória, nada mais do que Cristo exercendo pastoreio sobre sua igreja, através de pecadores, de vasos de barro, como nós. O nosso texto, ele se ocupa de um discurso ou exortação, envolvido num contexto dramático de despedida entre irmãos e companheiros de jugo, cujo relacionamento foi forjado no calor da luta pelo avanço do reino de Cristo. E esse discurso ele pode ser dividido em 6 segmentos, e é nesses 6 segmentos que eu quero dividir a mensagem. Eu já vou anunciá-los de início. E nós vamos anunciando passo a passo depois. Você vai perceber do verso 17 até ao verso 21, o que eu chamo de prestação de contas. Paulo traz aqui uma prestação de contas de como foi o seu procedimento entre os efésios. Em segundo lugar, nós vamos verificar o que eu chamo de expectativas e motivações. Expectativas e motivações, tanto com relação ao seu futuro, tanto as expectativas com relação ao futuro, como as motivações. Em terceiro lugar, nós veremos um chamado à responsabilidade. O apóstolo Paulo chama os presbíteros à responsabilidade aqui. Em quarto lugar, nós vamos ver uma transferência de legado e missão. Uma transferência de legado e missão. E em quinto e último lugar, nós veremos um alerta contra a ganância. É muito interessante isso. Paulo faz um alerta contra a ganância. Vamos então à prestação de contas. Observe que Paulo tinha o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, no verso 16. Então ele já havia, diz ainda o verso 16, determinado não aportar em Éfeso, porque ele não queria se demorar na Ásia. Ele já tinha tido muito tempo lá, já tinha pregado o Evangelho de Deus. Mas ele não quer ir sem falar com os pastores da principal igreja da Ásia, e que seria um dos 4 grandes centros do cristianismo no primeiro século, a igreja de Éfeso. De modo que, estando numa cidade vizinha, que é Mileto, ele manda chamar os presbíteros ali. Observe que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, ele passa a prestar contas. E dentro disso nós vamos ver a glória do ministério pastoral, mostrando em que consiste, que tipo de serviço é o ministério pastoral. E a primeira, ao relatar, ao testemunhar de como eles mesmos sabiam que ele tinha procedido, ele mostra que ele serviu com toda humildade. Então, o ministério pastoral deve ser um serviço realizado com humildade. Ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Paulo pode falar a pessoas que testemunharam e que poderiam, de repente, desmenti-lo.
ele tem a consciência tranquila, a sua vida era transparente, e eles eram testemunhas, ele está dizendo, de que ele serviu ao Senhor com toda a humildade. Aqui, quando Paulo usa o termo servir, ele não usa o termo diaconia ou diaconel, que é um termo usado quando se refere ao ministério da palavra. Ele usa um termo que aponta para o escravo mesmo, do léu é a palavra. Eu servi como escravo de Cristo. Isso aponta para a humildade do ministério pastoral. O pastor, o presbítero, aquele que governa a igreja, ele não é alguém maior do que os outros. Pelo contrário, ele tem que seguir o princípio que Jesus ensinou aos discípulos. Quando ele diz, olha, entre os governadores, entre os povos, aqueles que dominam, aqueles que exercem autoridade, dominam sobre os seus liderados, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, o que quiser ser grande entre vocês, tem que ser aquele que serve. O maior tem que se tornar o menor. E o que quer ser grande entre vocês tem que servir como escravo, assim como o Filho do Homem. Isso está em Marcos capítulo 10, é uma das passagens. Especialmente o verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir como escravo e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o ministério pastoral é um ministério a ser exercido com toda humildade. Paulo, no entanto, diz que, além de servir com humildade, ele serviu também com lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, lhe sobrevieram. O ministério pastoral, o ministério presbiteral, é um serviço em meio a lágrimas e provações. Não é um serviço fácil e confortável, e não é para ser, porque você lembra, é Cristo quem pastoreia a sua igreja. E como Cristo pastoreou sua igreja, Cristo se deu a si mesmo por ela. Cristo sofreu por ela. E quando o pastor, o presbítero, aquele que conduz o rebanho, sofre provações, quando ele derrama lágrimas, ele está refletindo o próprio sofrimento de Cristo. Não que o seu sofrimento seja vicário, substitutivo, mas Cristo continua sofrendo pela sua igreja através dos seus servos que trabalham para conduzi-la. É neste sentido que Paulo, em Colossenses, eu peço que você abra lá, no capítulo 1, ele diz que se regozija nos seus sofrimentos, no verso 24. Depois de falar que ele é ministro do Evangelho, no verso 23, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você sabe que Paulo vivia preso, né? Foi chicoteado, sofreu naufrágio, foi apedrejado, fustigado com varas, e uma série de outros sofrimentos. Ele diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo está mostrando que o ministério pastoral é um ministério de serviço em meio a lágrimas, em meio a provações. Não é para ser algo fácil, mas isto nos identifica com o Supremo Pastor. O apóstolo Pedro tem essa noção também quando ele escreve aos presbíteros da igreja. Eu peço que você abra lá também em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. No verso 1, veja o que Pedro diz. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Observe como Pedro, sendo apóstolo, se intitula presbítero. Porque ele está mostrando que o ofício de governo que cabia aos apóstolos é um ofício semelhante ao de presbítero, com a diferença que eles eram testemunhas oculares e a palavra deles era final, porque eles haviam ouvido do próprio Cristo. Mas eles deixaram escritos, eles deixaram as escrituras. E ele diz, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e eu coparticipo dos sofrimentos de Cristo. O ministério, a glória do ministério pastoral
está também nas lágrimas, nos sofrimentos, nas provações, nos achaques, nas perseguições, porque isto nos identifica com Jesus. Mas Paulo ainda diz, dentro dessa prestação de contas, que ele serve com um exercício da pregação abundante. Então, um serviço com toda a humildade, é um serviço em meio a lágrimas e provações, é um serviço que envolve pregação abundante. É a pregação da palavra. Irmãos, a prioridade do serviço pastoral é a pregação da palavra. Pastor pode capinar um quintal junto com os membros da igreja? Pode. Eu já fiz isso. Muitas vezes. Sobretudo nos primeiros anos do meu ministério, que era numa congregação, não tinha muita gente, então eu tinha que roçar o terreno da igreja. Tinha que fazer mutirão. Preparar uma série de coisas que eram do ofício diaconal. Porque não tinha diácono. E a gente tem que estar preparado para fazer. Pôr a mão na massa. Mas a principal atividade pastoral é pregar a palavra. Veja o que Paulo diz aí claramente. Ele diz, eu servi com lágrimas e provações, verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Não teve nada que fosse proveitoso nesses três anos que eu não anunciei, que eu não tenha anunciado. E de vos ensinar, esses são os verbos do trabalho pastoral. Anunciar, proclamar, pregar e ensinar. Não só, veja como é abundante, tanto no uso dos verbos, como nas ocasiões. Publicamente, como eu estou fazendo aqui, e de casa em casa, quando visitava os irmãos. Então, ele anunciava, ele ensinava, ele o fazia publicamente, com muita gente, ele fazia de casa em casa, à medida que ele visitava, e ele testemunhava, verso 21, o terceiro verbo, testificando, tanto a judeus como a gregos, a todo tipo de pessoas, judeus e não judeus, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está testemunhando de Cristo, ele está chamando as pessoas ao arrependimento, ele está chamando as pessoas a crerem em Cristo, ele faz isso publicamente, de casa em casa, a judeus e a gregos, ele anuncia, ele ensina e ele testifica. Mas ele ainda, observe no versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, veja que ministério abundante da palavra, não cessei de admoestar. Quarto verbo do ministério da palavra. Admoestar é a palavra aconselhar. Envolve encorajar, repreender, convencer. Eu não deixei de admoestar com lágrimas a cada um, falando, cada um de vocês, presbíteros, eu admoestei chorando muitas vezes. Veja que ministério abundante. Aqui está a atividade principal do ministério pastoral. Pregar, ensinar, testificar, admoestar. Estas são as palavras-chave. O ministério pastoral tem sua excelência na proclamação, na exposição fiel e abundante das Escrituras, a tempo e fora de tempo. Paulo, quando passa esse legado para Timóteo, ele fala isso em 2 Timóteo 4, verso 1. Ele chama Timóteo para um juramento, ele está se despedindo de Timóteo ali no capítulo 4. É a última epístola que ele escreve. Ele está na prisão e vai morrer. Já está velho, ele diz, conjuro-te perante Deus e os anjos eleitos, e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, antes cercação de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles vão rejeitar a verdade e dar ouvidos às fábulas. Prega a palavra.
o ministro da palavra precisa se debruçar e estudar e analisar e memorizar as Escrituras e ensiná-la a todo momento. Não é verdade que às vezes eu sou um chato? A gente está conversando, você fala alguma coisa e eu corrijo vocês, mostrando um erro, às vezes até nas redes sociais, algumas coisas publicadas, e eu coloco uma correção, é porque esse é a minha missão. Eu tenho que ser o chato da sala. E os presbíteros têm que ser os chatos da sala também. A toda hora, publicamente, de casa em casa, testificando, ensinando, admoestando, anunciando. Essa é a excelência do ministério pastoral. Em segundo lugar, então, nós temos agora, a partir do verso 22 ao 27, Paulo mostrando suas expectativas e motivações. A excelência do ministério pastoral está não apenas na forma como o ministro serve, mas também está nas suas expectativas e motivações. Primeiro, Paulo vai dizer no verso 22 e no verso 23, que ele é constrangido por Deus a prosseguir o ministério, mesmo em meio a incertezas e expectativas sombrias. Constrangido a prosseguir em meio a incertezas e expectativas sombrias. Olha o que ele diz. Depois de ter analisado o seu passado, até aqui ele diz, e agora, constrangido em meu espírito. Essa palavra ela é usada para descrever cadeias, quando você está acorrentado. A ideia é que há algo dentro de Paulo que o compele a avançar, que o compele a ir para outros lugares, pregar o evangelho de Cristo, cumprir cabalmente o seu ministério. Mas ele está constrangido, e ele diz, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ou seja, ele não tem certeza do que vai acontecer, ele não tem certeza do futuro. Só tem uma certeza que Deus dá a ele. Ele diz, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então ele é constrangido a seguir. Deus está dizendo, Paulo, você tem que prosseguir, pregando a minha palavra. E Deus não vai revelar tudo para ele. Deus revela o passo a passo. E o que Deus revela não parece ser nada encorajador. Porque Deus está dizendo, olha Paulo, nessa cidade a cadeia te espera. As tribulações te esperam. Paulo, você vai ser preso, você vai ser castigado, você vai ser maltratado. Era isso que o Espírito Santo dizia para ele em cada lugar onde ele chegava. Mas há algo dentro dele que não permite que ele volte atrás. É muito interessante que, se você observar, mais à frente, um profeta chamado Ágabo vai dizer que Paulo vai ser manietado. Quando ele chega num determinado lugar, Ágabo vai falar, em Atos capítulo 21, exatamente logo aqui, no capítulo 21, nos versos 10 e 11, diz a palavra de Deus, observe, no verso 10, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, ele os manietou como alguém quando é preso com cadeias, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, Lucas está no meio do grupo aqui, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo já tinha dito no capítulo 20, eu estou constrangido, Deus me aprisionou, eu sou o prisioneiro de Cristo. Eu tenho que ir para Jerusalém. E de lá eu tenho que seguir caminho para outros lugares, até os confins da terra. Então, eles tentaram rogar a Paulo que não subisse a Jerusalém, mas o que ele responde? Que fazeis chorando? Eles estavam chorando e quebrantando-me o coração. Paulo não estava alegre, ele estava triste.
Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Uma das excelências do ministério pastoral é que aquele que está sob a liderança de Cristo, está pastoreando o rebanho, ele é constrangido a prosseguir, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio a expectativas sombrias. E por quê, meus irmãos? Paulo diz no verso 24, por quê? Voltando para o capítulo 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não é a minha vida o que mais me importa. Não é a minha saúde o que mais importa. Presbíteros, não é a nossa saúde o que mais importa. É importante que cuidemos da nossa saúde, obviamente, nós não devemos ser negligentes, mas há certos conflitos que podem abalar a nossa saúde, ou nós podemos ser expostos ao perigo. Mas ele está dizendo, não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, em meio ao constrangimento, há uma consciência do alvo supremo da missão. Estamos falando de expectativas e motivações. Qual é a expectativa? Prosseguir em meio à incerteza. Qual é a motivação? Cumprir cabalmente o seu ministério de anunciar Cristo. Há certezas perturbadoras também. No verso 23, ele falou isso. E no verso 25, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Você imagine eu aqui no púlpito pregando isso para vocês. Eu não tenho dom da revelação, graças a Deus. Ele também não ocorre mais, né? Somente nos tempos em que a Escritura estava sendo composta. Mas você imagine, ele olha para aqueles homens que ele ganhou para Cristo, que ele doutrinou, que ele admoestou, com quem ele orou e diz, vocês não vão ver mais o meu rosto. Vocês não vão ver mais o rosto do seu pastor. Pense no coração de Paulo e no coração do rebanho. É isso que ele diz. Vocês não verão mais o meu rosto. Há uma certeza perturbadora no coração de Paulo. Mas há também, entre suas expectativas e motivações, uma consciência da missão cumprida. Pelo menos entre eles, não é? Ele ainda não havia completado a carreira. Mas entre eles, por onde ele passou, olha o que ele diz no verso 26 e no verso 27. Portanto, como eu não vou mais ver o rosto de vocês, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Você sabe daquilo que Ezequiel fala em Ezequiel 16, acho que é 36, quando ele fala do atalaia, que se eu disser ao perverso que ele vai morrer e você não avisar, ele morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Paulo está dizendo, disto eu estou limpo. Por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amados, quando eu penso no fim do meu ministério, e eu não sei quando será, eu penso, Senhor, será que eu vou chegar ao ponto de poder dizer isso? Eu me lembro da história de vida do reverendo Denoel Nicodemo Zeller, cujo nome foi colocado no seminário em Belo Horizonte. Alguém perguntou para ele qual era o alvo dele no seu ministério. E o reverendo Denoel disse, o meu desejo é terminar bem. Tudo que eu quero é terminar bem. E o reverendo Denoel terminou bem. Depois da sua última pregação, depois da sua última ceia, naquela mesma noite o Senhor o recolheu. Ele terminou bem. Paulo ainda não estava terminando, mas entre os efésios a sua missão havia se encerrado.
E agora ele está dizendo, olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Consciência da missão cumprida. Depois então de falar das suas expectativas e motivações, Paulo agora chama os presbíteros à responsabilidade, lembrando a eles de qual é o seu papel. Chamado à responsabilidade pastoral é o nosso terceiro ponto. E nós temos do verso 28 a 31, o apóstolo Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele começa mostrando a natureza do ofício presbiteral. Esse é o primeiro subponto desse ponto aqui. A excelência do ministério pastoral está em reconhecer a responsabilidade pastoral e entender a natureza do ofício. O que é um presbítero? Talvez você nem saiba. Por que nós chamamos igreja presbiteriana? Você sabia por quê? Porque isso aponta para a nossa forma de governo. É uma igreja governada por presbíteros. Cristo governa a sua igreja através de presbíteros, que ele, através da assembleia e da comunidade, escolhe, designa e ordena. Mas o que é um presbítero? Veja que aqui você tem as 3 palavras que definem a natureza desse ofício. Primeiro, a própria palavra presbítero ocorre no verso 17, ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Essa palavra presbítero é, na verdade, uma transliteração do grego. A palavra grega para velho é presbis. E presbíteros, essa terminação significa o mais velho. Que normalmente é alguém que tem um pouco mais de idade, mas não necessariamente isso, é alguém que tem mais experiência de vida. Então, presbítero aponta para o ofício e para a experiência de vida. Por isso que a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 3, que o presbítero não deve ser neófito. Ou seja, não deve ser um novo convertido. Ele deve ter suficiente experiência no Evangelho para ter o testemunho tanto dos de fora como dos de dentro. Está assim em 1 Timóteo 3. Então, a palavra presbítero aponta para o ofício. Mas ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho do Senhor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa é a palavra. Nós sabemos que hoje, algumas igrejas, o bispo é alguém distinto, não é, do pastor. É um supervisor maior. Mas, biblicamente, não há diferença. O presbítero é o mesmo bispo e o mesmo pastor. Essa palavra bispo, ela traduz a palavra episcopos, de onde vem a nossa palavra episcopal. E episcopos é aquele que vigia sobre uma determinada comunidade. A palavra bispo significa supervisor, alguém que está sempre examinando e observando a vida do povo de Deus, a fim de promover a santidade da congregação. Quando lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor diz que ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que não haja nenhum faltoso, que isso é parte da graça de Deus. Essa palavra atentando diligentemente é o verbo grego episcopel. Então a ideia é, o presbítero é alguém que vigia, que está sempre examinando, que inquire. Por isso, queridos, prestem atenção, os presbíteros têm não só o direito, mas o dever de investigar a vida de vocês, de quando visitam vocês, fazerem perguntas, de quando perceberem um problema, eles procurarem entender o que você está passando para ajudá-lo, para pastoreá-lo. Não é que eles querem se meter na sua vida, em cada detalhe, não. Nem xeretar a sua vida. Eles são episcopos, eles são episcopoi, eles são supervisores, investigadores, inquiridores. Você precisa prestar contas aos seus pastores. Porque essa é a função deles. Ele diz, o Espírito Santo, veja, foi o Espírito Santo, é a comunidade que escolhe, mas o Espírito Santo está nela, então é o Espírito Santo que deu autoridade a vocês. Para quê? Aí vem a terceira palavra, pastoreardes a igreja de Deus. E a figura do pastor é a daquele que cuida,
que alimenta, que protege, que guia. Essa palavra é a palavra mais pessoal, mais calorosa do ofício do ministério. Eles não estão ali para dominar com dureza sobre o rebanho, mas para cuidar do rebanho, para proteger o rebanho, para alimentar o rebanho, para dirigir e orientar o rebanho, como modelos do rebanho. Então, esse é o ofício do presbiterato. Então, o verbo é exatamente o Espírito Santo constituiu bispos para pastorearem o rebanho de Deus. E entre esses presbíteros, a Bíblia mostra que há aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, Paulo identifica presbíteros que se afadigavam especialmente na palavra e no ensino. Verso 17 de 1 Timóteo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo ordena que a igreja sustente bem os que se dedicam à palavra e ao ensino. É por isso que na igreja presbiteriana nós fazemos uma distinção entre o presbítero docente, que a gente chama de pastor, embora os outros sejam pastores, que é aquele que se afadiga na palavra e no ensino, é aquele que mais prega, que mais ensina. E os demais são chamados presbíteros regentes, porque eles se dedicam mais ao governo. Então é nesse sentido que a gente faz a distinção. Presbítero regente, eu, pastor Marcos, sou um presbítero docente. Os demais são presbíteros regentes. Mas o que não quer dizer que eles não ensinem. Eles também podem ensinar e pregar. Mas eu me dediquei e estudei especialmente para me afadigar na palavra e no ensino. Esta é a natureza, queridos, desse ministério. Depois de falar da natureza, Paulo vai falar dos deveres. Ele diz, olha, o Espírito Santo constituiu o bispo para vocês pastorearem a igreja de Deus. A função de vocês é pastorear, é guiar, é cuidar, é alimentar, é proteger o rebanho. Mas ele deixa claro que nós não somos, queridos, donos da igreja. Ele diz que a igreja é de Deus. Mas olha que responsabilidade, presbíteros. Ele comprou com seu próprio sangue. Cada pessoa que a gente aconselha, repreende, ensina, exorta, foi alguém que Deus, o Filho, comprou com seu próprio sangue. O rebanho é muito precioso aos olhos de Deus. E nós precisamos lembrar disso sempre. E sempre pastorear com muita reverência. Por isso Paulo diz, atendei por vós. Quais são os deveres? Supervisionar, somos bispos. Pastorear. Cuidar. Essa palavra atender, veja, atendei por vós mesmos significa cuidem de vocês mesmos, para vocês não tropeçarem, não serem tropeço. E cuidem do rebanho, lembrando a quem ele pertence e o quanto ele é precioso aos olhos de Deus. Essa palavra atendei, ela sempre exige uma resposta ativa e focada, em vez de um aviso casual. Esse verbo se dirige à mente, compreender a verdade do ministério, ao coração, valorizar a verdade do ministério e à vontade, agir de acordo com a verdade do ministério. É nosso dever também vigiar. Ele diz, olha, ele traz aqui os perigos do ofício. Então ele mostra a natureza, os deveres e os perigos do ofício. Veja, verso 29. Irmãos, que palavra! Ela deve nos fazer tremer. Paulo está falando, eu não sei quantos presbíteros são, devem ser muitos, porque possivelmente havia várias igrejas espalhadas nas casas. E a igreja de Éfeso era uma igreja grande. Mas ele diz, olha, eu sei, olha essa certeza perturbadora. Graças a Deus eu não tenho essa revelação. Nem quero ter, mas Paulo tinha, ele diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
Eu não quero nem imaginar se eu terminasse o ministério e Deus me revelasse, e ainda bem que isso não acontece mais. Só olha, depois da sua partida, lobos vão penetrar o rebanho e não vão poupar. Mas há algo ainda mais perturbador. Ele fala dos presbíteros, e que dentre vós mesmos, aqui no meio de vocês estão falando comigo, dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, entre vocês. Meu Deus, isso deveria nos fazer tremer. No meio de vocês, tem pastores que vão se tornar mercenários ou lobos. Por isso ele diz, vigiai, lembrando-vos, de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, intensamente a cada um. Em quarto lugar, Paulo então faz a transferência de legado e missão. Verso 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa palavra, queridos, encomendo-vos, é uma palavra usada, ela já foi usada no capítulo 14 de Atos. Se você abrir lá no verso 23, para referir-se ao encaminhamento de presbíteros. Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa ideia de encomendar ao Senhor é a ideia exatamente de passar o legado. A igreja elege os presbíteros e sobre eles são impostas as mãos dos pastores. E ao fazer isso, essa imposição de mãos significa uma transferência de responsabilidade. E isso é usado em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Você pode abrir lá também. A mesma palavra é usada em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Está escrito assim, este é o dever de que te encarrego, essa é a palavra, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Essa palavra encarrego é a mesma encomendo, eu te transfiro esse dever. E no capítulo 2, verso 2, de 2 a Timóteo, ele fala, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Transmite, incumbe outros irmãos. Então, essa palavra, encomendo-vos, ela traz a ideia, ela aponta para o depósito doutrinário da igreja, que se moveu de Cristo para os apóstolos, e dos apóstolos para gerações sucessivas, através dos pastores da igreja, salvaguardado por transferências deliberadas. No entanto, aqui algo interessante acontece, porque ele não só está transferindo a responsabilidade, ele está confiando os presbíteros, não apenas aos presbíteros a missão de pastorear, mas ele os confia ao Senhor. Ele diz, eu encomendo-vos ao Senhor. É o Senhor quem vai dirigir vocês. É a palavra da sua graça que vai edificar vocês, que vai dar herança entre os que são santificados. No final de tudo, a grande bênção para o pastor é ter herança entre os que são santificados. É ser achado entre aqueles que pertencem a Cristo. E ele então termina com um alerta contra a ganância. Porque ele sabe que quem está na liderança pode usar isso para enriquecer, para ganhar dinheiro e poder. E por isso ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim os que estavam comigo. Nós sabemos que em alguns lugares Paulo trabalhava
por uma questão de vantagem para o evangelho mesmo. Entre os coríntios, entre os tessalonicenses e entre os efésios ele trabalhou. Entre os filipenses, possivelmente não. Ele mesmo diz para os coríntios que ele despojou outras igrejas para trabalhar, mas lá em Éfeso ele fez questão de trabalhar. Ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer aos que são necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele tinha não só para ele trabalhava, ele era fazedor de tendas, não só para o sustento dele, mas de outros missionários. Ainda que tivesse direito de receber o sustento, como ele fala em 1 Coríntios 9, ele entendia que era mais proveitoso para o evangelho em Éfeso que ele trabalhasse. E ele está dizendo isso para vocês, é uma prova de que eu não cobicei prata nem ouro de vocês. Não sejam cobiçosos de sorte da ganância. É isso que ele está querendo dizer. Irmãos, eu quero concluir. O ministério de pastorear o rebanho de Deus é um empreendimento fervoroso que deve ser exercido com fervor e diligência, que deve envolver um trabalho abnegado e desprendido deste mundo e desta vida. O ministério pastoral é uma corrida com obstáculos, envolvendo lutas, lágrimas e provações. É como disse um professor meu, um ministério de alegre sofrimento. Mas é por isso que é uma excelente obra. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É uma obra nobre. É árdua, mas é nobre. E meus irmãos, depois disso tudo, observe de maneira dramática, já estamos encerrando. Tendo dito estas coisas, que cena, meus irmãos. Ele se ajoelha. Sabe, um judeu não orava de joelhos, ele orava em pé, com as mãos levantadas, os olhos fitos no céu. Um judeu só se ajoelhava nos momentos mais dramáticos da vida, quando ele queria suplicar a misericórdia de Deus em situações de calamidade. E eu fico imaginando esse pastor na frente desse pequeno rebanho de outros pastores e presbíteros que ele havia treinado. Ele termina e simplesmente ele se ajoelha e ele começa a orar com todos eles. E não é à toa que houve grande pranto. Todos eles caíram no choro. E cada um deles abraçou Paulo bem apertado, dizendo, ou pensando, essa é a última vez. E eles o abraçam afetuosamente. Esse é o coração do pastor. E o beijam, entristecido, especialmente pela palavra que ele dissera, que não veriam mais o rosto. E eles o acompanham até o navio. Essa é uma cena maravilhosa. É triste, mas é gloriosa. É um pastor se despedindo do seu rebanho. Ele vai para outros lugares, ele vai pastorear outros rebanhos. Ele ainda não vai morrer, mas ele precisa prosseguir. Eu quero fazer uma palavra curta agora, porque eu acho que aprendemos bastante aqui quando já estivemos mostrando a excelência do ministério pastoral. Eu quero falar aos pastores e àqueles que pleiteiam, aos presbíteros. Atentem nessa palavra. Leiam esse texto, queridos. Debrucem-se sobre ele. Orem e clamem ao Senhor, para que lhes dê um coração que compreenda a glória do ministério pastoral, para que lhes dê um coração pastoral fervoroso, disposto a sofrer por causa de Cristo. E que se debruce na palavra, leiam a palavra, estudem a palavra, estudem a sã doutrina. Vocês têm que saber mais do que os membros. Vocês não podem saber menos do que eles, não é pelo orgulho, é porque vocês vão ensinar. Então nós temos que ler a palavra, estudar a palavra, porque o nosso ministério é da palavra. Atentem para o que diz esse texto. E eu quero trazer uma palavra ao rebanho. Ore pelos seus pastores. Valorizem os seus pastores. Sejam submissos aos seus pastores. A palavra de Deus diz,
Lá em Hebreus, queridos, no capítulo 13, no versículo 17, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eles vão prestar contas, valorizem, submetam-se, orem por eles, encorajem-nos, diga para eles obrigado. Tragam palavras de encorajamento. Orem para que Deus levante pastores. Ore, jovem, porque nós precisamos de mais presbíteros, de mais pastores. Eu tenho orado a Deus para me dar Timóteos e Titos. E se você quiser, enquanto eu tiver forças, conte comigo. O meu sonho é que dessa igreja saiam pastores que possam pastorear o rebanho de Deus. Eu não vou ficar para sempre, o conselho não vai ficar para sempre. Ore para que o seu filho seja chamado, o filho varão que você tem. Ore para que Deus levante obreiros para a sua seara, porque essa é uma obra excelente. E tratem-nos com honra. Intercedam por eles e encorajem, trate-nos com honra. Cuidem deles. Sim, porque a igreja cuida. A igreja é mãe. Ela cuida, então cuide dos seus pastores. E eu me refiro não só aos desta igreja, os pastores do nosso presbitério, os pastores com quem nós convivemos. Ore, nós precisamos das orações de vocês. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui.